Olá, tudo bem? Seguindo nossas aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Como eu sempre faço em todas as aulas, uma pequena introdução. Essa é uma série de aulas que nós estamos gravando acerca do conteúdo do pensamento de unificação. E é uma série de aulas facilitadoras. Por que denominamos facilitadoras? Porque o objetivo basicamente não é tornar você um doutor, né? A gente não quer esgotar os assuntos, mas trazer um pouco do pensamento de unificação. Então, como eu sempre digo, na metodologia que nós estamos utilizando ao longo de várias aulas, todas essas aulas que a partir de determinado momento passamos a definir como aulas facilitadoras, o que nós temos feito é trazer alguns trechos do livro, né? Então, eu sempre peço que você tenha o livro, porque os trechos que eu trago são aqueles que, no meu entendimento, depois de ter estudado o livro, seriam as ideias básicas, né, ou as dicas da prova, como eu sempre brinco, né, que vão permitir depois, ao estudar o livro, ao você se debruçar sobre o livro, você vai se sentir mais facilitado ali o seu entendimento, sua compreensão. Então a ideia é ajudar. Não pretendemos esgotar os assuntos, não pretendemos aqui dar o ponto final e a palavra definitiva, não, muito pelo contrário, é só aquilo que eu, na minha singela opinião, compreendi, tenho aqui compartilhado com você, né, com vocês, e aí, né, depois, é lógico, isso não isenta, né, a sua responsabilidade depois de ir até o livro. Então eu acredito que, como um estudioso do pensamento de unificação, como eu também me considero, a gente tem aí promovido discussões, eu trago aí algumas ideias, algumas exemplificações que me ajudaram a compreender, alguns esquemas e diagramas que eu fui elaborando ali para a minha própria compreensão e que tenho compartilhado aqui. Então eu digo que essas aulas eu tenho preparado com muito carinho, com muito capricho, com muito apreço por sua pessoa, para lhe ajudar. Como me ajudou também no meu entendimento, eu tenho aqui compartilhado. Então espero que tenha conseguido ser, né? Estou tentando ser eficiente, né, o máximo possível nesse sentido de lhe ajudar. E aí, para a gente fazer a referência, como eu sempre faço também em todas as aulas, né, vamos aí compartilhar o livro a partir do qual nós estamos estudando. Então tá aí na sua tela, né, o livro, a capa do livro, Novas Essências do Pensamento de Unificação. Onde você encontra esse livro? Tá aí na base da tela também, né? Vai ali no site www.unificacionista.com, né? Tá aí também na base da sua tela, a gente disponibiliza aí o QR Code com o qual você vai rapidinho, né, acessar o nosso site. E a dica é, vai lá no site, ali no canto superior direito, né? Você vai clicar no menu, vai abrir várias páginas ali, mas vai na parte literatura. Ali tem mais de 60 livros, estão quase todos eles ali em ordem alfabética. Você vai achar essa capa que está aí na sua tela, clica na capa do livro, você vai ver que legal. A gente tem uma ferramenta ali que vai abrir o livro ali, vai te permitir folhear o livro, movimentar ele, aproximar, afastar. Eu acho bem legal essa ferramenta que está ali disponibilizando, mas a minha dica é, baixa o livro. Faz o download aí, tenha ele aí no seu dispositivo, né, no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, para que a hora que você tiver um tempinho, vai ali, abre o livro e vai na parte que nós estamos estudando, a parte que você quer aprofundar a partir dessas aulas facilitadoras. Eu estou fazendo exatamente na sequência, mas não trago todo o conteúdo, né? Já falei isso e toda hora eu reitero, porque sempre tem alguém que pode dizer assim, ah, mas você não trouxe tudo. Eu falei, não, eu realmente não trouxe tudo, desculpa, porque senão as aulas ficariam muito cansativas, viraria uma simples leitura, e minha intenção não é essa, né? Fazer a leitura você pode fazer por si mesmo, né? Como eu faço também aqui no meu particular, mas aqui a nossa proposição é exatamente essa, promover alguns debates aí, trazer algumas ideias, trazer alguns esquemas. Então eu sempre trago alguns gráficos aí que, na minha opinião, na minha singela opinião, poderão contribuir para a sua compreensão e o seu entendimento, né? Beleza? Então essa é a metodologia, né? E como eu sempre digo também, né, nos textos que eu trago, eu normalmente faço ali alguns grifos com cores diferentes, que eu sempre brinco, né? Dica da prova, anota, traz o caderno, traz a caneta. Porque se você não estiver acompanhando com o livro, depois com essas anotações que eu sugiro, né, você fazer, você vai ao livro e aprofunda, né? A gente traz aqui algumas ideias, na minha concepção, são as ideias elementares que eu vou grifando ali, que eu vou tentando argumentar, que eu vou tentando aqui exemplificar para lhe ajudar na compreensão, né? E aí, já começando a nossa aula de hoje, nós estamos aí numa sequência a partir do capítulo que está aí também no alto da sua tela, né? Epistemologia. Já fizemos várias aulas, nós estamos aí numa sequência agora aí, tratando o mesmo tema, numa forma sequencial, acompanhando a mesma didática do livro.
Então aí eu já vou virar a tela para a gente começar propriamente a nossa aulinha de hoje, né? Então basicamente nós estamos aí, se eu não me engano, essa já é a terceira, né? Terceira aula que nós estamos tratando sobre esse item 2 aí, epistemologia da unificação, aonde nós estamos construindo a proposição de epistemologia, dessa teoria de epistemologia, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, esse pensamento do reverendo Dr. Samya Moon. E aí nós estamos agora iniciando nessa aula o processo de cognição. Na aula anterior, eu acho que eu fiz a leitura, né? Se eu não me engano, eu fiz a leitura dessa tela aí e trouxe essa imagem, então aí a gente já vai começar. Caderno e caneta à mão, né? Anota as dicas da prova, né? Eu vou fazendo as referências e depois se debruce sobre o livro, né? Eu quero fazer uma aula bem sucinta. Não vou conseguir também esgotar ainda nessa aula o tema item 2 aí, epistemologia da unificação, porque se eu tentasse fazer isso, talvez ou essa aula ficaria muito extensa, cansativa, e acabaríamos aí perdendo o aprofundamento que esse tema demanda. Então eu vou fazer esse processo de cognição nessa aula, e aí na próxima aula, ainda continuando sobre epistemologia da unificação, nós vamos falar sobre esse processo de cognição e os processos fisiológicos que ocorrem no ser humano, na mente humana. Mas enfim, é só uma introdução. Então vamos trabalhar, começando essa aula, dando continuidade a essa sequência, né? Nós vamos falar agora então item E, processo de cognição. Adquirimos vários bytes de conhecimento através da cognição, onde a cognição é realizada através dos 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Parênteses aqui. A gente falou na aula anterior, sobre formas de existência. Também fizemos ali uma colocação, o pensamento de unificação, perdão, faz essa colocação dizendo que as formas de existência, nós destacamos, elencamos as 10 formas de existência, né, naquela aula anterior, falando que também essas mesmas formas de existência seriam correspondentes, né, estão correspondendo às formas de pensamento. Beleza? E aí nós estamos agora aqui citando um princípio fundamental. Nós vamos mostrar que nesse processo, agora nós estamos falando de processo do pensamento, ou processo de cognição, como é o item que está aí no alto da sua tela. Nós estamos destacando essa regra, 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Aqui nesse parênteses, eu gostaria de, por exemplo, mencionar que lá no livro teológico do reverendo Dr. Samya Moon, Exposição do Princípio Divino, quando ele fala sobre o período de crescimento para os seres criados, ele fala exatamente desses 3 estágios. Então ele demonstra que todo ser, para alcançar e finalizar e conduzir o seu processo de crescimento, de desenvolvimento, ou como ele fala, de aperfeiçoamento, ele coloca 3 momentos bem distintos, que são definidos como formação, crescimento e aperfeiçoamento. E a gente não tem falado de forma diferente, estudamos alguma coisa também sobre isso, falando lá na teoria da imagem original, quando falamos ali da ação origem, divisão e união, mostrando esses 3 momentos dentro de um processo temporal de desenvolvimento de todos os seres, e agora a gente vai usar essa mesma regra, esse mesmo princípio, esse mesmo conceito para o desenvolvimento do processo de cognição. Fechando esse parênteses, para só referenciar de onde a gente tirou essa regra, né? Então essa é uma referência bibliográfica, vamos dizer assim, né? Então seguindo ali, ou seja, vamos fazer as associações agora. Um estágio sensorial, um estágio de entendimento e um estágio racional, da mesma maneira como aquele processo no qual todas as coisas crescem através dos 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, basicamente, botei aí na base da sua tela, né, os 3 estágios estão aí, né, na basezinha da sua tela. E aí eu trouxe também uma imagem aqui abaixo, que fala sobre uma conferência, eu até referenciei na aula passada, espero que você tenha assistido entre a aula passada e essa aula, aquele vídeo que fala lá no nosso canal sobre Sun San e Hyun San. Sun San e Hyun San. E ali ele tem um processo falando ali sobre a questão da faculdade intelectual, né, dentro do Sun San interno, intelecto, demonstração e vontade, a faculdade intelectual fazendo o processo de racionalização das informações. Então ele exemplifica, né, nós exemplificamos naquela aula, o livro inclusive usa esse mesmo exemplo que a gente só replicou na aulinha, falando do Isaac Newton sobre a lei da gravidade, onde ele observa a maçã caindo da árvore, e ali no processo de percepção do fenômeno, né, o aspecto sensorial, estágio de formação. Aí ele procurou, cheio de questionamentos, entender
que aconteceu ali? Por que essa maçã caiu? Pá, então várias questões e eu procurando compreender, entender esse processo. Então, estágio de crescimento. E aí, percebendo, entendendo isso, depois de várias interrogações, várias incógnitas elaboradas, na busca de formular a resposta para essas incógnitas, ele fez o processo de racionalização, ou seja, ele conceituou, definiu e entendeu, assimilou essa informação. E a gente faz isso também, é lógico, de uma forma muito mais simples, porque a lei já existe, ele já formulou isso, ele já fez essa observação, fez inclusive cálculos sobre isso, e quando a gente vai à escola, sentamos lá durante anos no banco escolar, a gente recebe num processo muito mais simples, mas usando o mesmo método, né, de percepção, entendimento e racionalização. Né? É uma ilustraçãozinha para mostrar esses 3 estágios que a gente acabou de mostrar ali, né? O estágio sensorial, o estágio de entendimento, o estágio de racionalização, o estágio racional, fazendo esse paralelo entre formação, crescimento e aperfeiçoamento. Beleza? Vamos avançar aí. Então, aí agora eu vou colocar aqui do lado para você observar, né? O estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento, né? E a gente vai falar agora sobre o estágio sensorial de cognição, ou basicamente aqui a parte, estágio ali de formação. Esse é o estágio de formação da cognição. A primeira etapa ali, o aspecto que a gente falou, sensorial. Vamos ver aí o que o livro fala. Nesse estágio, a base de 4 posições mantenedora de identidade externa é formada primeiro. Parênteses aqui. Nós estudamos na teoria da imagem original 2 estágios da base de 4 posição. Lembra que nós falamos sobre isso? E nós colocamos lá na sequência, né? Primeiramente, base de 4 posições interna, e a partir da interna, a gente passa para a externa. Lembra, a gente, por exemplo, na aula de logos, tá? Se você não lembra, assiste lá, tá? Eu não vou contar tudo de novo. Mas a gente falou assim, eu vou tentar fazer uma revisãozinha muito singela, muito simples aqui, onde a gente fala, por exemplo, no processo de logos. A gente usa intelecto, emoção e vontade, leis, ideias, conceitos e princípios, lá no Ryun-san interno, e aí a gente vai fazer o quê? Basicamente, a gente vai prototipar, a gente vai ter uma ideia. Ah, eu quero fazer um carro, né? Pretencioso, né? Eu quero fazer um carro. Beleza, fiz todo o processo, é longo, muito conhecimento, muitas informações, muitas leis, ideias, conceitos e princípios que eu vou aplicar. Enfim, né? Vamos avançar aqui, né? Acelerar a velocidade do vídeo, e aí chegamos no projeto. Tenho o projeto, base de 4 posições interna. Eu tenho o carro? Não, eu tenho o protótipo, a ideia. Né? Muito detalhadinha, pode até ser um projeto muito minucioso, mas ainda não é o carro. Eu preciso agora passar para a base de 4 posições externa, onde eu vou reunir os elementos, os materiais, tecnologia, pessoas, mão de obra, horas de trabalho, blá, 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 até pronto. Novo ser, o carro substancial. Essa é a base de 4 posições externa. Esse é o processo de criação. No processo de cognição, é o inverso. A primeira etapa, o primeiro estágio, a primeira base de 4 posições que ocorre, ela é uma base de 4 posições mantenedora de identidade externa. E aí eu fiz todo esse parênteses porque eu não botei o grifo no texto, né? Tá ali, ó. Nesse estágio, a base de 4 posições mantenedora de identidade externa é formada primeiro. Agora nós vamos começar de trás para frente? Não, o processo é outro agora. Né? Nós estamos criando, né? Lembra da teoria da arte? Criação e apreciação. Agora nós vamos fazer cognição. Então, o primeiro estágio é sensorial. Eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso ouvir. Olha o exemplo do Newton que a gente usou ali, né? Como eu falei para você assistir aquela aulinha. Eu vou observar aquele fenômeno, a maçã caiu da árvore. E aí eu vou tentar entender. Então o primeiro estágio ele é sensorial. Eu vi, ou eu ouvi, ou eu experimentei o paladar, enfim, os nossos 5 sentidos são essa porta de entrada dos bytes, né? A porta de entrada dessa informação é onde o input de informação vai entrar no processo aqui. Né? Então aí toda essa exemplificação eu estou tentando dar para lhe ajudar a compreender por que agora na cognição a base de 4 posições mantenedora de identidade ela vem primeiro. Ela vem primeiro exatamente por causa disso. Né? Beleza? Ficou claro? Espero ter ajudado. Né? Só a título de lembrança, fechei esse parênteses de novo.
Centrando, então, num propósito consciente ou inconsciente, a ação de dar e receber entre o sujeito, eu, ser humano, aqui na posição, né, de observador, e o objeto, essas coisas, essas informações que eu quero obter a partir dessas coisas, ocorrem. E o conteúdo e a forma do objeto estão refletidos nos centros sensoriais do sujeito, formando assim uma imagem ou uma ideia. Então, primeiro aspecto sensorial, como eu falei, os 5 sentidos, visão, audição, etc, etc, etc. Ok? Este senso de conteúdo e senso de forma podem ser chamados de senso de imagem, que é a imagem existente no estágio sensorial da cognição. Já é definido? Não. O exemplo do Newton. A maçã caiu. Qual é a imagem que ele sensorialmente absorveu? Maçã caindo da árvore. Pronto. O problema é um monte de questionamentos que deve ter surgido na cabeça do Newton a partir daí, né? A maçã caiu? Por que ela não saiu voando? Por que ela não ficou flutuando? Por que ela cai nessa velocidade? Não mais devagar, ou mais lento, ou mais rápido, ou... Enfim, quantas questões, né? Talvez N questões. Eu estou fazendo algumas aqui, né? Supondo que ele tenha feito essas, né? Quais você teria feito? Quais eu teria feito, né? Mas, enfim, primeiro aspecto, essa aí, primeira imagem que sensorialmente a gente absorve. Seja tátil, seja visual, auditiva, enfim. Beleza? Então, aí seguindo ali, esse senso então de conteúdo e senso de forma pode ser chamado de senso de imagem, que a gente absorveu aí nesse primeiro estágio, ou nesse estágio sensorial da cognição. Embora o sujeito possa ter interesse em protótipos nesse estágio, os protótipos ainda não estão participando ativamente, porque é só uma observação, é uma imagem que nem pode ser verdadeira, pode ser uma ilusão de ótica, por exemplo, pode ser, né? Você já foi no museu com ilusão de ótica? Aquilo que você está vendo é real, né? Você sabe que é uma ilusão de ótica e às vezes a gente consegue alterar o tamanho das coisas, né, por causa de proximidade, enfim, né, o museu de ótica é muito legal e é uma brincadeira com o nosso processo de cognição e com o nosso sentido da visão, né, que a gente cria uma imagem que na verdade pode não ser real, né, na maioria das vezes não é, por ser uma ilusão de ótica. Um exemplozinho, tá? Sem me estender, depois faz as suas reflexões e insights. Aí, seguindo, então, o senso de conteúdo e o senso de forma no estágio sensorial de cognição são somente imagens fragmentárias, que ainda não foram unificadas com cognição do objeto, portanto, ainda não está claro o que é o objeto, né? Como eu mencionei aí, esse exemplozinho de ilusão de ótica no Museu de Ilusões de Ótica, né? Que você brinca lá, a gente costuma brincar com ótica e a gente... tem inclusive de visitação, né? A gente foi recentemente no Museu de Ilusões de Ótica, muito interessante. Você chega a dar risada, né? Com as brincadeiras que o nosso cérebro prega por causa de uma coisa que a gente viu e que, na verdade, depois você muda o ângulo de observação daquilo e você vê que, na verdade, não é aquilo que você estava vendo na primeira olhada, né? Enfim, né? Isso ocorre com tudo, né? Às vezes ocorre com audição, você ouve uma pessoa falar uma coisa e na verdade ela disse outra, né? Mas porque talvez na sua base de informações e a sonoridade, o timbre de voz, etc. Quantos fatores, né? Não vamos esgotar isso aqui, tá? Faz aí os teus insights. Então, aí só para a gente exemplificar essa base de 4 posições sensorial, ou seja, essa base de 4 posições mantenedora de identidade externa, basicamente é isso que acontece, né? A gente observa o objeto, eu já até usei na aula anterior, ali finalizando a aula anterior ali, falando sobre o método de cognição, eu já fiz uma observação sobre isso, né? Onde a gente, através dos órgãos do sentido, né? E o interesse, obviamente, por esse objeto, né? Vai nos trazer uma informação, a gente vai trazer de forma sensorial a primeira imagem desse ser, né? Vai formar ali um senso de imagem, que a gente fala, um senso de conteúdo. Ele é pleno, ele é absoluto, fechado, absoluto, e já, pá, pum, olhei ali, já tem um conceito formulado na minha cabeça? Claro que não. Claro que não. Não foi assim que aconteceu com Newton, né? Quando a gente fala ali da lei da gravidade, observando a maçã, a gente falou percepção, entendimento e razão, né? Então a gente está no primeiro estágio ainda, estamos só na percepção, estamos só no aspecto visão ou sensorial do Newton ou qualquer um dos outros sentidos. Então aí agora vamos passar agora para o estágio de crescimento aí, né? Na sua tela aí, do ladinho que a gente colocou aí para a gente se associar sempre à estrutura da base 4 posições aqui ao lado. A gente agora vai falar sobre o estágio de crescimento, esse estágio do entendimento. Fizemos a absorção da informação prévia ali através de um elemento sensorial, seja ele qual for dos 5 sentidos, e no estágio de entendimento de cognição, ou estágio de crescimento, né, como a gente associa que é o estágio
perdão, aos 3 estágios do período de crescimento, a base de 4 posições mantenedora de identidade agora, ela passa a ser interna. Né? Agora nós passamos da externa para a interna, nós estamos fazendo o caminho inverso, como eu referenciei anteriormente. Ela é formada através da ação da receber mantenedora de identidade interna. E as imagens fragmentárias, né? Transmitidas no estágio sensorial, absorvidas ali por algum dos meus 5 sentidos, elas vão se tornar uma imagem unificada do objeto. Então eu vou lá, dou mais uma olhadinha daqui, dou mais uma olhadinha dali, né? Se não é um museu de ótica ali tentando me pregar uma peça na visão que eu estou vendo daquela cena, né? Usando o aspecto visão, tá? Mas isso se aplica a todos os 5 sentidos. Então basicamente aí eu vou passar por questionamentos, eu vou olhar, observar, e aí vou ficar pensando assim, pá, mas como é que isso daí funciona? O que aconteceu aí, né? Vamos voltar ao exemplo do Newton, né? O que está acontecendo aí, de fato? Então aí vem as questões, as incógnitas, os pontos de interrogação que eu vou ter que colocar ali para responder a tentativa do ser humano. E esse é o processo que o ser humano tem muito forte. Perguntas que ele precisa responder e respostas que ele precisa dar para essas questões. Então aí é o processo do entender. Como é que funciona isso daí? Né? Quando a gente é criança, né, tem a tendência às vezes de desmontar as coisas, ganha um brinquedo, em vez de brincar com o brinquedo, você quer desmontar para entender como é que aquilo funciona. Depois vai ser difícil talvez montar, né? Mas o processo de entendimento inevitavelmente vai nos levar a isso. O processo empírico é resultado disso, é mexer, fuçar, experimentar, testar até o extremo para ver até onde, né? Enfim. Né, formular algum conceito é baseado nessa regra dos questionamentos. Então o propósito no centro da base de 4 posições mantenedora de identidade interna é o mesmo que o propósito no centro da base de 4 posições mantenedora de identidade externa, no estágio sensorial da cognição. Porque agora eu só passei por um novo momento, né? É um novo estágio, aí estava no estágio de formação, percebi a informação, recebi, absorvi ali o byte, a informação, né, desse objeto que eu estou observando. E agora eu vou tentar entender ele. O propósito é o mesmo ainda, eu estou focado nesse processo aqui. Então o processo é o mesmo, não muda o processo. O propósito, né, o propósito continua sendo o mesmo. Este é o propósito principal ou propósito regular real. O que passa a estar na posição de sujeito aqui é o sum-sam interno, que são intelecto, emoção e vontade. Ou seja, a parte funcional da mente, né, que está ali que eu já mencionei. Beleza? Então, essas ferramentas, esse é um instrumental que eu passo a utilizar no meu processo de entendimento. Eu vou aplicar sobre essa informação, esse byte de informação ou esses bytes de informação recebidos sensorialmente no primeiro estágio. Agora, no processo de entendimento, eu vou aplicar sobre essas informações intelecto, emoção e vontade, para processar essa informação. E aí, a mente, então, se refere à união de mente espiritual e mente física, qual é a mente original dos seres humanos. Esse é um grifo fundamental, porque nós temos a tendência de associar apenas a mente humana a processos fisiológicos, processos químicos e físicos ali que ocorrem no nosso cérebro, né, para fazer esse processo. E, na verdade, as faculdades de intelecto, emoção e vontade não são processos físico-químicos que ocorrem dentro do nosso cérebro, mas são elementos, faculdades que constituem a nossa mente espiritual, como seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus. São esses elementos que vão, de forma subjetiva, estar processando. E é aí que a gente tem, e por isso que eu fiz esse grifo, né, um conceito tão importante. A gente tem esse conceito tão importante, que o que seria mente original? A mente original, na verdade, é a junção, é a harmonia, é a unificação dessas características de mente espiritual e mente física. E num trabalho conjunto formando uma estrutura única, tá, processando essas informações. Então tem elementos fisiológicos? Tem. Vou falar sobre isso na próxima aula, tá? Como eu falei no início dessa aula, eu destaquei essa discussão dos aspectos fisiológicos que ocorrem no nosso cérebro como processo em paralelo ao processo mental e espiritual, e a gente vai falar sobre ele mais detalhadamente? Um pouco, tá? Vou trazer alguns trechos, não vou trazer tudo porque o texto é bastante longo também, eu já dei uma estudada prévia, e aí já vamos pensar aí de fazer de uma forma mais resumida e depois você vai estudar, tá? Você vai ler, porque o livro tem bastante informação lá. Mas aí, fechando esse parênteses novamente, então na cognição a mente espiritual faz um julgamento de valor, enquanto a mente física gerencia essa sensação, essa informação obtida sensorialmente, e juntas elas vão se engajar na função da memória.
Assim, a mente original, que é a unidade de mente espiritual e mente física, gerencia a sensação e a memória, enquanto orientada para valores de verdade, bem e beleza. Então é fundamental, é essencial que a gente consiga identificar, porque no processo funcionaria naturalmente. Né? O problema é que nós normalmente desconsideramos, descartamos, ignoramos esses aspectos, entre aspas, espirituais da mente humana. Aí entendam, né? Intelecto, emoção e vontade, e aí concentramos apenas a processos fisiológicos. Eles ocorrem? Ok. Mas qualquer coisa que aconteça com esses processos fisiológicos, significa que essas informações são perdidas? Né? Pergunto, todo o empenho que você teve ao longo de uma vida, estudando e aprendendo um outro idioma, ou fazendo uma carreira acadêmica, construindo um conteúdo acadêmico, lendo vários livros, enfim, tendo algum problema no seu cérebro, você vai perder tudo isso? Se você morrer e o seu cérebro se decompor, todo esse legado, todo esse patrimônio que você construiu através de intelecto, emoção e vontade se perde? Cadê o aspecto de finito e infinito, de mutável e imutável, de temporário e de eterno? Que a gente já mencionou na aula anterior como uma das 10 formas de existência e também uma das 10 formas do pensamento? É uma boa questão, né? Vamos pensar mais sobre isso? Faça aí as suas reflexões, se debruce sobre esse tema no livro ali, que você vai perceber que a gente não pode descartar isso, a gente não pode desconsiderar simplesmente. Mas enfim, só para fechar mais um parênteses aqui. Então aqui utilizamos o termo especial percepção espiritual para referenciar a parte funcional da mente na cognição. Na cognição, a percepção espiritual, ou o aspecto aí que a gente mencionou aí de Sun-San interno, funciona como poder para perceber, o poder para fazer uma comparação, o poder para fazer um julgamento de valores e o poder para memorizar, enquanto na prática ela também funciona como subjetividade e funciona como poder para realizar valores. Percebe? Não vou me estender nessa discussão, mas todo esse potencial, todas essas capacidades que a gente atribui tão valorosas, tão valiosas na existência humana, né? Se eu não admitir a existência da mente espiritual, a gente acaba desprezando essas capacidades, porque o poder para fazer julgamento de valores, poder de perceber, fazer comparação, memorizar, aonde a gente utiliza, é somente um processo fisiológico? Tem o processo fisiológico? Tem, sim, senhor. A gente vai falar sobre isso? Próxima aula, tá? Não perca. Mas é um processo também espiritual e está muito fundamentado e alicerçado em tudo aquilo que a gente discutiu sobre Sun-San interno e Hyun-San interno, lá no Sun-San de Deus, no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, e também se debruçamos um pouco sobre isso lá no terceiro capítulo, falando sobre Teoria da Natureza Humana Original, falando também dos mesmos aspectos, Sun-San interno, intelecto, emoção e vontade, valores de verdade, bem e beleza, e os aspectos Sun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios. Beleza? Ok? Então é isso. Vamos avançar então, né? Estágio do entendimento da cognição, ainda o que vem para a posição de objeto na base de 4 posições internas. Primeiro, o senso de imagem, ou seja, o senso de conteúdo e o senso de forma que foram formados na base de 4 posições externas no estágio sensorial, é transmitido para a posição de objeto na base de 4 posições internas, isto é, para o Hyun-San interno. Então agora nós estamos na base de 4 posições internas. Qual é a base de 4 posições internas? Nós estamos ali dentro do Sun-San, e aí o Sun-San é Sun-San interno e Hyun-San interno. Né? Hyun-San interno, ideias, conceitos, leis e princípios. Aquela informação que eu obtive sensorialmente, eu vou jogar ela aqui, dentro da posição objetiva, Hyun-San interno, como uma ideia, um conceito, leis e princípios. Mas ele já fica armazenado de forma absoluta sem uma avaliação. O que eu acabei de falar na tela anterior? Capacidade para avaliar, comparar, fazer julgamento de valor. Então essa ideia, eu vou deixar ela armazenada ou ela vai ficar num período de estágio probatório? Porque eu vou ter que aplicar sobre ela um sujeito, e esse sujeito é meu Sun-San interno. Intelecto, emoção e vontade. Valores de verdade, bem e beleza. E essas faculdades vão atuar sobre essa informação, sobre esse objeto, sobre esse aspecto desse Hyun-San interno que eu acabei de acumular aqui, uma ideia, né? E vou fazer esse juízo sobre isso, dar e receber, até formular uma nova ideia, um novo conhecimento, uma nova informação.
para que ele seja racionalizado, porque eu ainda estou na fase do entendimento. Já encerrei o processo? Não, é só estágio de crescimento. Né? O problema é que a maioria das pessoas sequer consegue passar do estágio de crescimento. Né? Recebe ideias, conceitos e não consegue processá-los. E admite que aquela ideia, aquele conceito que alguém colocou na cabeça dela é verdade absoluta, sem fazer um processo de racionalização. Muita gente empaca no estágio de crescimento, se é que chegou nesse aspecto do estágio de crescimento. Mas enfim, é um comentário, fecho o parênteses de novo, tá bom? Então vamos lá. Seguindo ali então, onde eu parei ali, o Ryun-san interno. Então a proto-imagem é a forma do pensamento correspondendo ao senso de conteúdo e senso de forma que são formados pela percepção espiritual a partir da memória. Esses dois elementos, ou seja, o senso de imagem e o protótipo, são realizados dentro do Ryun-san interno, sobre o crivo, sobre a análise, sobre o julgamento de juízo, né, o juízo de julgamento ali, ou o julgamento de valores, melhor dizendo, né, sobre essa informação, sobre essa ideia que a gente está recém-recebendo através do estágio sensorial. Então, basicamente, seria desse jeito, né? Vamos botar de forma esquemática, né? Então, aí a gente pegou ali, né, o protótipo, fizemos ali a observação, né, o senso da imagem que a gente produziu lá na base de 4 posições externas, através do aspecto sensorial, e vou aplicar sobre isso os meus elementos. Sun-san interno, né? Ideias, intelecto, emoção e vontade, ou como a gente colocou ali, o aspecto percepção espiritual que a gente colocou ali entre aspas na tela anterior. E aí nesse processo de dar e receber é que eu estou executando cognição, entendimento. Eu estou questionando e dando respostas, botando um crivo, né, de análise para ver verdade, bem e beleza dessa ideia, desse conceito que está vindo aqui para o meu Ryun-san. Ou eu vou guardar ele, sedimentar, lapidar ele, dar uma limpadinha, deixar ele bem claro, translúcido, compreensível, e aí eu vou lá e arquivo ele, né, como uma informação que depois passa a ser referencial, passa a ser paradigma para novos processos. Tá? Eu vou falar mais adiante sobre isso. Mas enfim, já fica a dica, levantei uma bola aqui agora, tá bom? Seguindo aí. Então aí cognição ocorre através então desse julgamento, né, que é chamado colação. Parênteses aqui de novo. Então vamos combinar aqui. Quando o pensamento de unificação falar colação, o que eu e você vamos entender? Que é meu elemento Sun-san interno, intelecto, emoção e vontade, fazendo julgamento comparativo a partir daquilo que eu já tenho previamente acumulado no meu Ryun-san interno, se essa nova informação é verdadeira, boa e bela. Os valores buscados por intelecto, emoção e vontade. Beleza? Colação é isso, ok? Fechei esse parênteses, o nosso combinado é esse. Toda vez que você lê no pensamento de unificação, quando você se debruçar a estudar o livro, lembra, isso daqui o Marcos falou lá, colação, o que é mesmo? Intelecto, emoção e vontade, fazendo o seu trabalho de julgamento, né, de exercer juízo de valores a partir de verdade, bem e beleza, sobre essa informação que eu estou fazendo cognição. E aí os ajustes vão ser feitos e aí a informação vai ser definitivamente arquivada ou não como verdade ou como verdadeira, boa e bela. Não armazene dentro do seu Ryun-san interno conceitos não muito claros, que estejam com uma verdade não muito justa, entendeu? Não seja muito boa, né? Não seja muito bela, porque as pessoas hoje carregam muitos referenciais equivocados que depois elas usam para novos processos de cognição. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, porque nós estamos falando de processo. Então eu vou falar que a gente tem um processo contínuo e repetitivo, baseado sempre nas informações que eu vou previamente acumulando. Estou dando muita dica, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá muito fácil essa aula hoje, né? Essa daí, como eu falei, acho que foi na aula passada, na prova, é para gabaritar, né? Não é para, não, errei, pô, esqueci. Não, não dá, né? Tá muito claro isso daqui, né? Mas enfim, vamos lá. O que é chamado colação na epistemologia da unificação? Falei a palavra, você já lembrou o que é? Quer que eu repita? Só reprisa aí o vídeo, tá? Assim, chegamos à conclusão que cognição ocorre através de colação. Colação, o que é cognição?
Na unificação, a gente diz que intelecto, emoção e vontade, buscando verdade, bem e beleza, vão avaliar essa informação obtida sensorialmente lá na base de 4 posições externas, através dos meus sentidos. 5 sentidos, absorvi 1 byte ou vários bytes de informação e joguei para o meu Hunsan interno. E aí, o Hunsan interno, no segundo estágio, na base de 4 posições internas, vai exercer esse julgamento de valores. Verdade, bem e beleza, baseado em intelecto, emoção e vontade. Beleza? Fechou aí? Consequentemente, então, a epistemologia da unificação é uma teoria de colação, em termos de método, enquanto a epistemologia marxista era uma teoria de reflexo, e a epistemologia de Kant era uma teologia de síntese. A gente falou sobre isso mais ao início, aí nas primeiras aulas, e na última aula desse capítulo sobre epistemologia, quero dedicar toda ela para a gente fazer mais uma reflexão. Aí o livro faz isso, e eu também vou fazer a partir disso que a gente vai construir aí ao longo dessas aulas, dessa mais a próxima, que a gente vai falar sobre esses aspectos ou fenômenos fisiológicos, né? Os processos que ocorrem no nosso cérebro a partir desse processo da mente espiritual, e aí a gente vai por fim encerrar com essa crítica e contraproposta a essas teorias, tanto do marxismo, né, nessa teoria do reflexo, quanto na teoria de Immanuel Kant sobre essa teoria da síntese. Né? Beleza? Então vamos lá. Entretanto, às vezes, a cognição pode não ser suficientemente bem estabelecida através de um único processo cognitivo. Parênteses aqui. Ah, mas não deu certo, a informação talvez não foi muito clara. Eu fui no museu lá de ilusão de ótica, e na primeira imagem, depois quando eu fui fazer, eu só fiquei com essa primeira imagem, eu não olhei para lá, não olhei para cá. Eu fui para casa e fiquei tentando entender. E aí vai ter algum processo de cognição? Pode ser que não deu certo, essa informação não foi suficiente. Eu vou ter que voltar lá e fazer isso depois lá, né? Olhar para lá, olhar para cá, né? Enfim, é possível? É possível, sem problema, não é nada de errado, não. Ah, mas não funcionou, então o processo não funciona assim? Não. Né? Às vezes a informação não foi suficiente. Ah, você pegou, tocou uma coisa que naquele momento estava muito quente. Ela é quente? Não, ela estava quente, tinha muito sol, ficou próximo ao... Enfim, né? Entendeu? Percebe que uma informação circunstancial, ela pode ser também relativa e não dá uma visão clara que não permita também, que vai impedir, vai impossibilitar um processo de cognição pleno. Beleza? Não há problema nisso, não tem nada errado de acontecer, né? Um processo não conclusivo. É o que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá, de novo. Ó. Então, através de um único processo cognitivo, pode não ter havido de forma suficientemente um processo cognitivo. Não houve uma cognição plena. Desta forma, então, a ação da ECB no estágio de entendimento não concluiu. Você vai armazenar aquela ideia como um conceito, ideia no seu Hunsan? Não. Essa vai para a lixeira, né? Deleta, né? Vai para a lixeira, né? Limpa lá, nem ocupa espaço no HD, né? Vai lá e joga fora mesmo, né? Nesse caso, então, a ação da ACB contínua, juntamente com a prática, né? Ou seja, experimentos, observações, experiências, o aspecto empírico, enfim, até que uma nova e suficientemente clara cognição seja obtida. E eu citei o exemplo, vou voltar lá no Museu de Ótica e vou olhar aqui, vou olhar ali, descobrir qual que é o truque aí, né, do Museu de Ótica. É um exemplo, tá? Não vou esgotar o assunto. Então eu trouxe um outro texto ali bastante interessante, que eu achei importante, né? Está ali nas notas de rodapé, eu achei interessante, porque ele agrega. Então ali diz assim, ó, quando na formação então, de uma base de 4 posições internas, lá no estágio de entendimento, a cognição não ocorreu, como eu mencionei o exemplo, o senso de imagem se torna uma imagem indeterminada, descartável, né? Joga na lixeira, limpa lá o espaço para não acumular no HD, né? Não ficar lento o seu processador, né? Então, as seguintes opções estão disponíveis. Criar uma nova imagem, um novo protótipo, e repetir o processo de colação. Vou lá no Museu de Ótica, né, ilusão de ótica lá, e vou olhar dos outros ângulos ali para ver, né, aonde está, né, o truque ali, né, a ilusão, né, ou pedir para alguém mais, uma outra pessoa, fazer um julgamento, chamado julgamento por outro, julgamento educacional. Então, normalmente isso acontece muito quando você senta no banco de escola e o professor traz para você a lei do Isaac Newton sobre gravidade. Foi o próprio Isaac Newton? Ele precisou levar a gente lá no pomar e sacudir o pé de maçã para cair a maçã? Não precisa, né? Então a pessoa vai simular, né, a partir da sua perspectiva, permitindo que a gente faça esse processo ali de percepção, entendimento e racionalização. Né? É uma outra alternativa, já que eu não preciso simular toda a mente. Se eu puder ir lá no Museu de Ótica, de Ilusão de Ótica, como eu mencionei, vai. Mas eu não posso ir lá encontrar com o Isaac Newton e ficar tentando esperar a maçã cair da árvore para ele me explicar o que aconteceu ali. Né? Então aí a gente pede ajuda para alguém. Normalmente é o que a gente faz, né? De forma institucionalizada, né? Na educação, na filosofia,
e na ciência da educação é isso que esse que é, perdão, o papel do professor, do mestre na sala de aula, nos ensinando ideias, conceitos, leis e princípios, né? Dessa forma, né, a partir da perspectiva do entendimento dele. E aí o terceiro seria abortar o julgamento, né? Nesse caso, o senso de margem vai ser apagado, como eu brinquei, né? Joga fora, apaga, não precisa perder espaço no seu HD da sua memória aí, né? E suspender o julgamento, nesse caso, o senso de margem será guardado na memória, né? E aí não tem cognição, é uma informação irrelevante, vamos dizer assim, né? Que não é um conceito, não é uma lei, é só uma coisa que você observou, que você vai ter até a imagem numa outra situação que você experimentalmente, empiricamente, sensorialmente possa vir a ter essa experiência, mas que você já tem uma imagem e sabe que aquilo é uma informação irrelevante, não precisa ter um conceito sobre aquilo, né? Beleza? E aí agora vamos passar agora aí para o terceiro estágio ali, né? A parte de cima aí do gráfico, né? O estágio racional de cognição, correspondendo ali o estágio de aperfeiçoamento dos 3 estágios do período de crescimento. Então, a seguir o estágio racional de cognição, qual é o estágio de aperfeiçoamento? Razão se refere à capacidade para pensar por meio de conceitos e ideias. Razão opera com a função de julgamento e conceitualização no estágio de entendimento, enquanto no estágio racional, novo conhecimento é obtido através do raciocínio na base de conhecimento obtido no estágio de entendimento. Ou seja, ó o grifo, ó o destaque no texto. Cognição no estágio racional é o que é chamado pensamento. Opa! E agora? Mas e o entendimento? A gente não estava pensando? A gente estava fazendo colação. E o que é a colação? Eu peguei a informação recebida sensorialmente, apliquei sobre essa informação intelecto, emoção e vontade, e dessa forma eu fui fazendo um julgamento de valores sobre verdade, bem e beleza. Beleza? Mas eu preciso agora racionalizar isso. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho acumulado dentro do meu Ryun-san interno algumas ideias, alguns conceitos, algumas leis, alguns princípios que eu já, num processo anterior de cognição, percepção, entendimento e racionalização, botei lá na minha prateleira de informações, né? Meus bytes ali acumulando na minha memória informações importantes, ideias, conceitos que são meus referenciais, com os quais agora eu vou fazer esse julgamento dessa informação para poder colocar ela na minha prateleira também, como uma nova informação. Exemplo, né, quando você começou a aprender matemática, quando eu comecei a aprender matemática, a gente começa do básico do básico. Primeiro conhecer os números, as operações básicas, mais elementares, soma, subtração, multiplicação, divisão. E aí a gente foi fazendo esse processo. Percepção, entendimento, racionalização. Quantos exercícios, né? Lembra quando a gente ia para a escola? Né? Os nossos mestres colocavam lá vários exercícios e a gente ficava fazendo aquelas operações, decorando tabuada, né? Não sei, eu sou dessa época, né? A gente tinha que decorar a tabuada, né? Você falar decora ali as multiplicações e tal. E aí, essas informações depois são desperdiçadas, nunca mais eu vou usar. Quando eu fui avançando, enquanto eu estava avançando no banco de escola, novos anos, novos períodos, novas informações, novas operações mais complexas foram sendo adicionadas. E todas elas passaram por um mesmo crivo. Sensorialmente, o entendimento, as incógnitas, os questionamentos e a racionalização se deu quando eu comecei a aplicar nessas operações mais complexas aquelas operações básicas que eu já tinha. Essas ideias, conceitos, soma, subtração, multiplicação, divisão, ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos que eu acumulei, que eu tomei como referência para fazer as mais complexas. E assim é o processo contínuo de aprendizado, de informação, de crescimento do nosso conhecimento. Eu estou usando um exemplo muito simplório aqui, tá? Isso é muito amplo, isso se aplica em todas as áreas. Eu apliquei aqui no básico do básico, aquelas operações de matemática, né? Que a gente aprendia na escola desde os primeiros anos escolares até a formação universitária e assim por diante. A gente sempre volta a isso, né? As operações básicas, mesmo que você esteja fazendo outros processos mais complexos, muito mais complexos, né? Então percebe? É um exemplozinho só para te fazer entender que essas ideias, conceitos, leis e princípios previamente acumulados passam a ser ferramentas, são instrumentos, são ingredientes que eu vou usar nos processos contínuos e sequentes de
aprendizado, de criação de novas leis, acumulação de novos conceitos, princípios, né, no nosso Ryun-san interno. Beleza? Espero que tenha ajudado aí de forma sucinta, sem me estender muito por causa do nosso tempo, né? Então, seguindo ali, então, isso corresponde à formação do logos, um plano através da base de 4 posições desenvolvedora interna, na imagem original que a gente mencionou lá no primeiro capítulo, né? Pensamento, então, ocorre através da ação dar e receber dentro da mente, que é ação dar e receber tipo colação. Isto é, elementos necessários são escolhidos a partir de várias ideias, conceitos e princípios matemáticos e leis, e assim por diante, que já existem no Ryun-san interno, como eu acabei de mencionar, e sob a influência do Sun-san interno, intelecto, emoção e vontade, buscando os valores de verdade, bem e beleza, esse processo, né, dentro da mente humana vai gerar um novo conceito armazenado na prateleirinha ali, né, da minha biblioteca chamada Ryun-san interno, né, onde estão lá por seção, ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, tá bom? E aí várias operações mentais, tais como associação, separação, síntese e análise, são executadas utilizando esses elementos, mas eu não vou me estender nessa discussão. São algumas exemplificações ilustrativas, né? Então, essas operações são todas executadas na base da ação dar e receber do tipo colação. Em outras palavras, o Sun-san interno compara ideia e ideia, conceito com conceito e assim por diante. Por isso que eu falei que na minha biblioteca eu vou botando ali, né, a classificação, a separação, aonde eu coloco as seções específicas de cada tema, como a gente vai numa biblioteca normal, né? E assim por diante, onde novas ideias e novos conceitos vão sendo produzidos, assimilados, adquiridos e armazenados lá na prateleira, né? Opa, vou colocar mais um volume aqui no meio aqui agora. Essa ideia é fundamental e vai me ajudar mais adiante numa outra, enfim, né, no outro processo que eu vou precisar. Então, por exemplo, né, um exemplo bem singelozinho, tá? Pode-se comparar a ideia de homem e a ideia de menino, e se elas estão relacionadas uma com a outra, pode-se chegar a uma nova ideia de pai e filho. Quantas outras ideias a gente pode formular, e a gente formulou, né, colocando homem e menino nessa relação, né? Quantas? Professor e aluno? Né? Enfim, né? Tem N possibilidades, né? Assim, operações utilizando ideias se referem à aquisição de uma nova ideia ou um novo conceito a partir das várias ideias e conceitos contidos no Ryun-san interno. É um grifo, é um destaque, dica da prova, né? Vai cair na prova com certeza. Pelo amor de Deus, gabarita essa prova, tá? Não, brincadeira, né? É mais ou menos o que eu falei ali, né? Quando eu mencionei que você vai voltar, né, o exemplo da matemática, onde você reutiliza aquelas informações anteriormente produzidas e armazenadas, né, ideias, conceitos e princípios no seu Ryun-san interno, para a produção de novas ideias, conceitos nesse processo de cognição que vai passar por sensorial, entendimento e racional, ou razão, né? Beleza? Só para fechar essa ideia que eu já exemplifiquei ali. Então, o conhecimento aumenta através da repetição dessas operações. Olha só, não grifei, mas trouxe até um gráfico para te ajudar. O conhecimento aumenta através da repetição desse processo. Você faz ele só uma vez na vida? Não, a gente passa a vida inteira fazendo. Quando você para de fazer? De acordo com Sócrates, nunca, né? A única coisa que a gente descobre é que a gente não sabe nada, né? A única coisa que a gente passa a saber cada vez mais ao passar dos anos é que a gente não sabe nada. Então a gente precisa estar sempre fazendo, né, de forma repetitiva, esse processo de entendimento, né? Percepção, entendimento e racionalização. O entendimento, ele é o estágio de crescimento ali que eu enfatizei tanto, né? O livro até enfatiza, você viu quantas telas a gente passou ali falando sobre o estágio do crescimento? Porque é ali que surgem os questionamentos, é o processo realmente mais, onde a gente dedica ali mais energia, porque ali a gente vai fazer os questionamentos e com muito empenho, né, tentar formular respostas para depois, no processo de colação, avaliação de valores por intelecto, emoção e vontade e comparação com as ideias, conceitos, leis e princípios previamente armazenados no Ryun-san interno, você vai definir isso como um novo conceito, uma nova ideia a armazenar no seu Ryun-san. Beleza? Então é isso, né? O conhecimento aumenta através dessa repetição, né? Dessas repetições. Nessas operações, o Sun-san interno funciona como percepção espiritual. Eu já havia mencionado isso, inclusive graficamente a gente colocou ali, né? E aí, para a gente
esquematizar, né, de forma gráfica, eu trouxe que está lá no livro. Depois olha lá, né, tem mais detalhes, mais texto, mas é só para ilustrar isso que a gente acabou de falar. Né? Então, no Ryunsan interno, a gente vai fazer esse processo de comparação, a gente já trouxe essa informação, jogamos ali no processo de entendimento, e aí o intelecto, emoção e vontade, fazendo esse julgamento de valores ali, né, verdade, bem e beleza, nesse processo, operação de ideias, a esse processo, a essa ação dar e receber, entre esses elementos duais aí de sujeito e objeto, a gente vai, por fim, um novo conhecimento. E aí, entre parênteses, né, não coube aí, então eu vou colocar aqui entre parênteses, esse novo conhecimento são ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos. Fechando parênteses, armazena onde? Ryunsan interno. Beleza? Outro parênteses aqui. Lá no terceiro capítulo, quando a gente estava estudando natureza humana original, eu acho que até mencionei isso na aula passada, se não me engano. A gente falando aí sobre esse processo de funcionamento do Sunsan humano, né? A mente humana, o aspecto mais interno, o aspecto menos interno, o mais interno, Sunsan interno, intelecto, emoção e vontade, o menos interno, Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios. E eu lembro que eu falei lá no terceiro capítulo que o Ryunsan interno, ideias, conceitos, leis e princípios do ser humano, a maioria são produzidos a posteriori. A posteriori. Por quê? Porque a gente nasce sabendo o idioma? Não. A gente sabe fazer operações matemáticas? Não. A gente sabe construir um avião, um carro, um telefone? Não. Mas a gente vai construindo, né, ao longo de um processo contínuo e repetitivo, né, fazendo esse percepção, entendimento e racionalização, construindo a posteriori, porque a gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo ao longo da vida e continuamos aprendendo até hoje, né, fazendo esse processo de repetição do aprendizado. Beleza? Incrível essa explicação do pensamento e unificação. Outro ponto interessante é exatamente isso, né? Esse processo repetitivo que eu mencionei. Então, observa, né, que a gente vai fazendo ali, né, produzir um novo conhecimento. E esse novo conhecimento, ele vai passar a ser base, né, deixa eu fazer o processo, porque é da externa para a interna, né? Ele vai ser base para um novo processo, construindo um novo conhecimento e assim sucessivamente. Essas bases, 4 posições aqui, o livro fala, tem mais alguns textos lá. Eu trouxe só o gráfico, tá no livro, tá? Esse gráfico eu peguei lá do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. É só para, de forma ilustrativa, mostrar que esse processo é repetitivo e ele sempre vai usar a informação anteriormente acumulada como referencial para, nesse novo processo que eu estou fazendo agora, produzir um novo conhecimento, uma nova informação que eu vou armazenar na minha biblioteca lá de leis, ideias, conceitos e princípios. E aí, num outro processo adiante, essa informação que eu acumulei aqui, a partir de uma informação anterior, vai passar a ser agora uma informação anterior que eu vou usar num novo processo adiante. Percebe? Né? Sem me estender, esquematicamente, o livro tem mais detalhes. Espero ter contribuído aí, facilitado o seu entendimento. E aí também, né, esse aspecto aí de repetição, mostrando exatamente, né, no sentido correto, né? Mostrando ali o Sunsan interno e o Ryunsan interno no processo de prototipagem, é sempre o nosso referencial básico, né? Mas na formação, né, de um novo ser, aí a gente faz o processo inverso novamente. Por exemplo, aí eu vou, como eu mencionei ali, a ideia de fazer um carro, né? Muito pretensioso, né? A gente vai pegar ideias, conceitos, leis e princípios acumulados aqui no meu Ryunsan e que vão se acumulando no processo repetitivo que a gente mencionou na tela anterior. Vou aplicar aí o propósito, fazer um carro, né? O meu plano é fazer um carro e eu vou aplicar isso aqui, ó, né? E aí o que eu vou fazer? Vou pegar elementos, né? É lógico que vão ser etapas, porque num determinado momento eu não faço o carro totalmente pronto. Eu preciso ter uma parte da fábrica fazendo, eu estou supondo, tá? Se eu estiver errado, depois me corrige. Uma parte da fábrica fazendo a parte do motor, uma parte da fábrica fazendo a parte estrutural, uma parte da fábrica fazendo a parte ali de eletrônica, cabos e componentes eletrônicos. E aí lá na outra parte da fábrica, onde eu junto tudo isso e faço o carro, que é um conjunto, né, de partes também muito elaboradas. Diga-se de passagem, hoje os carros têm muita tecnologia agregada, né? É um exemplozinho aqui só para ilustrar, né? E esse é um processo contínuo, né? É um processo contínuo também de novos seres criados a partir de ideias mais simples. Então aí você fala, por exemplo, aqui, esse novo ser aqui seria um motor, né, aplicado à estrutura do carro, que depois aí eu vou colocar mais algum outro componente, sei lá, estofamento, eletrônicos, vidro, enfim, né?
É uma ilustraçãozinha só para você entender esse processo. O livro tem mais informações, tá? Eu trouxe só o esquema ali, mostrando a formação de base de 4 posições externas repetitivas na prática, né? Agora, não produzindo conhecimento vindo da base externa para a interna, mas agora produzindo novos seres a partir das informações acumuladas, fazendo o processo na prática, que aí é no sentido da interna para a externa, né? Beleza? Show de bola? Espero que tenha contribuído aí, ajudado no seu entendimento. E aí, para a próxima aula, né, já vamos fazer aí o nosso compromisso para a próxima aula, então aí eu separei exatamente para não ficar muito cansativa essa aula e não derramar em você muita informação, até porque essa próxima sessão aí, a sessão F, ela tem bastante informações a partir de pesquisas científicas através dos processos fisiológicos, que eu vou trazer também de forma sucinta, tá? Mas assim, se você quiser já previamente ler a parte do livro, show de bola, vai ajudar bastante. Mas vai ficar muita dúvida? Vai. E aí eu vou trazer as ideias principais, a gente discute na próxima aula, beleza? Então, basicamente, o tema da nossa próxima aula vai ser processo de cognição e condições fisiológicas. Então, eu vou ler aqui só para ilustrar e aí a gente já faz o compromisso para a próxima aula. A epistemologia da unificação é uma teoria baseada no princípio divino, né, e no pensamento de unificação. Portanto, é inevitável que esta epistemologia possa conter conceitos e termos diferentes. Pode conter? Não, eu já vou afirmar aqui categoricamente. Ela contém termos bastante diferentes daqueles que as epistemologias tradicionais advogam e advogaram até hoje. Entretanto, se qualquer afirmação da epistemologia da unificação for contraditória com as teorias científicas estabelecidas, então ela não será nada mais do que uma afirmação sem fundamento, sem base, sem sustentação, tal como ocorreu com a maioria, se não a totalidade das epistemologias existentes do passado, e sua validade universal não será verificada. Por isso, nós vamos fazer exatamente esse paralelo ali entre o que a gente construiu agora nessa aula de hoje, processo de cognição, e aí o que a gente vai falar fazendo esse paralelo com as condições fisiológicas observadas e comprovadas pela ciência, principalmente o aspecto biológico do ser humano. Beleza? Mas esse é o tema da nossa próxima aula. Então fica feito o nosso compromisso. Te aguardo na próxima aula e já agradeço a sua atenção. Peço aí a sua curtida no vídeo, né? Dá um joinha aí na base do vídeo aí no canal. E aí se inscreve, tá? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Receba aí os avisos quando a gente colocar um vídeo novo e acompanha todas as aulas. É isso. Quero agradecer e nos vemos lá. Muito obrigado e até lá então. Tchau, tchau!